Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, eu sou psicóloga. E é bem importante, você que nos acompanha, que está nos assistindo agora no YouTube, é importante que você se inscreva no nosso canal. E para quem está nos ouvindo no Spotify, é importante que vocês nos avaliem. Na verdade, vocês não, né? É importante que vocês me avaliem no Spotify. É importante que vocês também sigam. Para quem produz conteúdo, isso é bem importante, tá? No dia de hoje, então, eu estou com a Rafa Daros aqui. A Rafa Daros, que é especialista em dicção e oratória. Além de especialista em dicção e oratória, ela é jornalista. Mas eu vou pedir para a Rafinha se apresentar. Rafa, minha coach Carter. Rafa, muito obrigada por aceitar de tu estar aqui. Sou muito grata por tudo que tu me ensina. E queria te agradecer de tu ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Olá a todas que estão nos acompanhando. Muito obrigada a você, Dani, pelo convite, por estar aqui falando sobre mulheres e sobre empreendedorismo, que tem meu coração esse assunto. Rafa, tu sempre se interessou por mulheres, por empreendedorismo? Sempre foi um assunto que tu te interessou em falar sobre? Sempre foi. Eu sou jornalista formada há mais de 10 anos. E este assunto sempre veio. A gente fala tanto de empreendedorismo feminino, parece que é clichê. Gostar de falar sobre empreendedorismo feminino. Não. A história vem muito da minha mãe, de tudo que ela conquistou, de tudo que ela fez e das vontades dela no mundo do empreendedorismo, de querer sair para a rua para trabalhar, para conquistar as coisas, para ajudar os seus filhos. Então, a história dela me motivou muito a gostar deste assunto e aí me inspirou. E a partir daí eu sempre fui pesquisando muito sobre. A tua mãe, ela era empreendedora? Minha mãe, na juventude, trabalhava. Após ela casar, naquela época, né, mais antigamente, o meu pai, ele queria que ela ficasse em casa e ele saía para trabalhar. Então, a partir daí, ela passou a ficar em casa, cuidando dos filhos. Mas ela não gostava disso. E o que ela sempre dizia para todas nós somos em 6, 2 homens e 4 mulheres, eu sou a mais nova. O bebê da casa. O bebê da casa. Ela olhava e dizia para mim, Rafaela, estuda muito, porque se tem uma coisa que ninguém te tira, é o teu conhecimento. E a partir disso, tu vai conquistar tudo o que tu deseja. E isso vem muito forte comigo. E eu sempre quis muito esse lado de empreender, de estar sempre à frente, auxiliando principalmente as mulheres. Então, ela não empreendia? Não. Tá. Vamos dizer que as pessoas que ficam em casa também empreendem, né? Cuidam da casa, mas na rua não. Entendi. E, Rafa, tu sempre falou sobre... Tu traz muito esse diálogo, esse discurso sobre o empreendedorismo, mas tu não empreendeu de cara, logo que tu teve uma carreira corporativa. Onde é que surgiu esse interesse pelo empreendedorismo, pelo empreendimento? Eu iniciei a minha carreira como jornalista lá em alguns 10 anos atrás. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Comecei como fotógrafa. Meu primeiro emprego foi fotógrafa. Eu saí do ensino médio. E aí eu disse, quero ter o meu dinheiro. E surgiu a vaga de fotógrafa. Eu disse, tá bom, vou ser fotógrafa. Então eu fiz desde passar ali o filme na bandeja, queimei muitos filmes, porque eu não fazia o escurinho que tinha que fazer. E aí foi. Ali eu fiquei 5 anos. Nisso eu já tinha começado a fazer jornalismo. E a rádio da minha cidade, que eu sou natural de São Marcos, me chamou para trabalhar lá. Fui lá, trabalhei na rádio Diplomata. E depois eu vim morar em Caxias. E aí eu trabalhei como assessora de comunicação. Gostei de trabalhar, mas não era aquilo que me dava tesão aí fazer aquilo. E aí depois eu sempre quis muito o rádio. Rádio falar é uma coisa que eu gosto muito. Dá pra perceber. Sério? Imagina! E aí, eu decidi que eu não queria mais ser assessora. Pedi demissão, saí. E eu disse pra mim, vou ficar este ano pensando o que eu posso fazer de diferente. Mas aí eu recebi o convite da Rádio Caxias. E daí eu recebi uma vez e disse não. Recebi 2 e eu disse, acho que eu vou agora, né? A sorte não bate 2 vezes na mesma porta. Vou lá.
E fui. E lá eu fiquei 10 anos. E para quem tá estudando jornalismo, publicidade, enfim, receber uma proposta de uma empresa consolidada que nem a Rádio Caxias era bem importante, né? Exato. Só que, na época, eu não tinha tanta noção do tamanho. Sim. Eu morava em São Marcos, depois vim pra cá, sabe? Eu escutava uma outra emissora de rádio, gostava muito da outra. E aí eu disse, não, vou. E ali eu fiquei 10 anos. E só que nesse meio tempo, eu já fui vendo que eu queria ir para outros caminhos. Eu queria ter uma cartela de clientes. Eu queria ter uma agenda. Eu queria ver o meu nome nos lugares sendo chamada de a empreendedora, a empresária. E aí eu lia sobre o assunto, E eu tenho uma irmã na família que é muito empreendedora. E ela sempre falava desse empreendedorismo. E daí já tinha a história ali que veio com a minha mãe. E eu disse, em 2021 foi o meu limite. Eu disse, não quero mais. E foi um processo empreender ou foi... Porque tu botou um deadline, assim, tu botou uma data. Foi um processo tomar essa decisão? Mais ou menos, porque quando eu quero, eu já nem fico processando muito. Já vai. Já foi. Tô impulsiva? Muito. Ah, é? Bastante. Mas nesta questão veio a pandemia. Eu já dava cursos de dicção e oratória de uma maneira muito básica. Me chamavam numa faculdade, me chamavam numa escola, eu ia lá e falava sobre. Muito particular, alguém me chamava. E aí eu disse, durante a pandemia eu via muito aquelas lives. E via muitas pessoas ensinando. E eu, olha que legal. E daí eu disse pro meu marido, Thiago, eu vou fazer um mini curso durante a pandemia para usar meu Instagram para ver como é de dicção e oratória, que é o que eu sei fazer. Tá. E era o que tu, além de tu saber, desculpa, né, mas além de tu saber o que, né, sobre dicção e oratória, era algo que tu se interessava também. Muito. Sempre gostei muito. E eu peguei e abri inscrições. Então eu fiz lá inscrições e eu disse, se tiver 2 pessoas já tá... Já se pagou? Já se pagou, tá ótimo. E do nada veio 20. Nossa! E daí eu disse, não, pra 20 não. Era só uma brincadeirinha, sabe? E daí eu fiz 2 turmas, eu fiz 2 de 10. E eu fiz o curso. Online? Online, pra usar o Instagram e tal. E eu, gostei disso. Na minha casa, com várias pessoas. Daí tinha gente do Rio de Janeiro... Olha sabe? Só. E olha que bacana isso. Aí fiz uma outra. E aí achei legal também. E fui indo. E aí, como tinha a pandemia, eu comecei a muito pensar sobre isso, sabe? Por que não fazer, então, dessa possibilidade a minha nova profissão? E fui pensando. Aí, em 2020, eu procurei sobre branding. Esse reposicionamento, como criar a tua marca. E fui pesquisei muito. Fiz uma mentoria. E aí, a partir disso, eu disse, é isso que eu quero. E aí eu fui Essa mentoria, ela serviu para quê exatamente? Eu coloquei a ideia. Tá. Que eu queria fazer essa transição de carreira. Tá. De que maneira eu iria fazer isso. E se realmente essa... transição de carreira para ser uma mentora de dicção e oratória iria dar pé. Entendi. E aí, a profissional, especialista, a gente foi fazendo as ações, as atividades que tinha que fazer ali e deu tudo certo, vi que dava. E foi uma maneira que tu utilizou... Não, foi uma maneira que tu encontrou de fazer esse processo de transição com mais segurança. Sim. Buscar essa mentoria. Sim, porque eu já tinha uma carreira consolidada na rádio e também não ia poder largar, assim, de uma hora para outra e viver a vida lá louca. Então, eu fiz esse trabalho, esse projeto e deu certo. Aí, fiz 2020, fiz meio de 2021, daí já fui vendo que daria para o final do ano. Quando chegou no dezembro de 2021, daí eu pedi demissão da rádio. E dentro da rádio, tu tinha diferentes papéis ou tu só era radialista? É isso que se fala? É assim que se fala? Ou Radialista, jornalista, locutora. Tá, existe essa palavra? Radialista? Existe. Tá. E tu tinha um programa, isso? Não, sim.
Eu era jornalista. Tá. Aí iniciei fazendo reportagem. Tá. Repórter de rua, Tá, plantão. entendi. Essa é a minha dúvida. Quero entender um pouco melhor, Sim. porque eu não sei. Fui pro trânsito, fiz polícia, Que legal. protestos, milhões. Aham. Aí, depois disso, teve uma mudança de profissionais na rádio. E eu tava de férias e quando eu voltei, o meu chefe disse: a partir de hoje, tu apresenta o Jornal do Meio-Dia, que é o Jornal Fórmula. E que era o mais ouvido da Serra Gaúcha. E eu disse: sério? E ele: sério, a partir de hoje. E foi. E aí, a partir dali, eu fiz o Jornal do Meio-Dia. Paralelo a isso, eu era a produtora do programa Persona da Lisete Ozelami. Então, eu fazia plantão, repórter no plantão, era produtora durante a semana e apresentava o Jornal do Meio-Dia. Entendi. E, na verdade, ao longo dessa tua carreira, quando tu traz a respeito da tua profissão, tu sempre desejou ser jornalista? Sim, sempre. Desde criança? Desde criança. Já contei aqui nesta sala, inclusive, a respeito dessa história. Ah, é? Sim. Que eu me vestia com as roupas da minha mãe, apresentava o tempo, eu montava um cenário na sala, enquanto a minha mãe era muito de assistir os programas da noite, Jô Soares e Hebe Camargo. E eu assistia com ela. E aí eu dizia: olha que bacana, a pessoa entrevistando, sabendo da vida dos outros, bem curiosa, né? Sempre fui. E eu disse: quero ser igual. E daí, para ser igual, teria que ser jornalista. E tu sempre foi comunicativa, porque hoje a tua dicção e oratória é perfeita. Tu sempre foi assim? Sempre teve facilidade? Não. Também tive bastante problema lá na escola, no ensino fundamental. A professora chegou a vir falar com a minha mãe dizendo que eu atrapalhava a aula por não me comunicar. Olha só. Não respondia as perguntas, não fazia grupo com os colegas. Tu era tímida? Era tímida. Ah, é? Mas hoje tu não é mais. Não. Deixou de ser. E eu acho que no meu inconsciente eu disse: eu vou dar a volta nesse jogo. Então, a minha mãe me trocou de escola. E a partir disso fluiu. E eu gostava muito de ler, de escrever. E falava. E eu ali ficava na frente do espelho falando. Eu era muito de falar com as paredes. Enlouquecida. Eu dava aula para as paredes, eu apresentava para as paredes, sabe? Falava muito com as paredes. Que Nós legal. morávamos em Porto Alegre e eu morava só eu e a minha mãe. E a minha irmã. Então, eu não tinha muito contato com crianças. E eu brincava eu. E eu vivia falando. A minha mãe às vezes dizia: tá falando com quem, Rafaela? Com a parede. Eu era assim. Tá. E então tu saiu de São Marcos, foi pra Porto Alegre e depois veio pra Caxias. Não. Mais ou menos. Eu nasci em São Marcos, fui morar em Porto Alegre. De Porto Alegre voltei pra São Marcos. Entendi. E depois vim pra Caxias. Tá, legal. E hoje, quando tu foi empreender, tu utilizou os saberes que tu teve ao longo do processo da carreira de radialista. Eu chamo muito de carreira corporativa, né? Mas a carreira da instituição, CLT, né? O famoso CLT. Tu utilizou bastante ela pra conseguir monetizar e vender aquilo que tu aprendeu. Sim. Por quê? Nesse período de Rádio Caxias, as pessoas iam dar entrevista ali no programa que eu era produtora. E elas vinham e diziam: Rafa, eu tô muito nervosa. Olha a minha mão que gelada. Eu tô tremendo, eu tô com frio na barriga. E elas perdiam a oportunidade de vender o seu produto num programa que é super ouvido. E elas se perdiam na conversa. E às vezes elas saindo dali, elas não tinham falado sobre o produto. Sim, ficavam ansiosas. Muito. Algumas desmarcavam, tantas outras inventavam alguma desculpa. Hoje não vai dar, sabe? Sim. E aí depois elas diziam: sabe o que é? É que eu tava com muito medo. Olha só. E eu dizia: mas gente, é só um microfone. Não, tu não tem noção, não é só um microfone. E realmente, para algumas pessoas não é somente um microfone. E eu disse: como eu gosto muito também de ensinar, eu juntei dicção e oratória, que é uma coisa que eu gosto bastante e que sei, ensinar e auxiliar essas pessoas a, quando for pelo menos dar uma entrevista, saber vender o seu produto. Legal. É muito quando tu fala sobre só um microfone, na verdade é uma necessidade de aceitação, né? O microfone chama-se necessidade de aceitação, né, no caso.
vai muito além do microfone, né? E hoje o teu maior produto, a tua prestação de serviço, ela é voltada mais para mulheres, para homens? Como é que é isso? Inicialmente, eu pensei em conversar só com o público feminino. Tá. Mas aí eu pensei, melhor não. Porque eu quero abranger o maior público. Eu quero que quanto mais pessoas se comuniquem melhor, para mim é ótimo. Sim. E aí eu disse, não vou tirar os homens. Então, as minhas mentorias é para homem e para mulher. Mas quem te procura mais? Homens. Mentira. Eu não acredito. Verdade. Por que tu acha que... Na tua percepção, o que tu acha que faz mais homens buscar sobre dicção e oratória do que mulheres? Tem uma coisa fundamental que os homens têm que as mulheres às vezes deixam de lado. Eu não sei, vou procurar ajuda. Mulher sempre diz, não, mas eu sei sim falar. Imagina se eu não sei falar. Eu fui recentemente conversar com um grupo de mulheres, do qual eu fui convidada, e elas me olhavam. Eu sentia que eu estava sendo metralhada. Ah, é? É. E em outros momentos eu já fui conversar com um grupo de homens e eles aceitam. E aí eu digo, tem vezes na comunicação não verbal que as mulheres, elas não vêm vestidas adequadamente como deveriam se comunicar. Essa frase é, querem me matar. Uhum. E aí elas já começam o julgamento. Então eu acho que tem muito do julgamento. Homem não tem esse julgamento. Entendi. Quando tu fala sobre a mulher não se veste adequadamente a maneira com a qual ela quer impactar. O que tu quer dizer com isso? Dependendo do que eu quero comunicar, eu tenho que estar vestida para comunicar aquela mensagem. E tem vezes que a comunicação não combina com o que eu estou vestida. Não condiz. Não condiz. Então, por exemplo, se eu viesse hoje aqui de, sei lá, uma regatinha, uma blusa meio que de academia, ia estar comunicando com o que eu quero passar, que é empreender, falar sobre dicção e oratória, a palavra que tem gente que diz não aguento mais essa palavra, mas é empoderar. Ia combinar comigo? Sim. Não. Então eu não ia passar essa credibilidade, essa autoridade que eu, vestida de acordo com a minha mensagem, vou passar. Porque até, enfim, a gente estava conversando um dia sobre isso, eu e tu, né? E me marcou bastante, assim, o fato de... embora existe uma quantidade de pessoas que deseja que isso não seja mais um motivador. Afinal, eu não quero só ser avaliada pela roupa que eu estou usando. Mas... isso eu percebo bastante em adolescentes que estão entrando no mercado de trabalho, que tem aquela certa imaturidade, assim. Não, adolescente, vamos lá, 18 anos, talvez. Quando eu vou no Senai, né, palestrar, eu falo sobre isso. E eu percebo que existe uma resistência, não uma resistência, mas vamos dizer uma resistência. De querer provar de que não, eu não quero me adequar a isso. Eu quero mostrar quem eu sou, eu quero fazer uma tatuagem no meu dedo lá, ou botar uma... Não sou contra a tatuagem, que fique claro. Mas botar, sei lá, uma faca aqui no antebraço. Ou uma tatuagem aqui. Existem alguns impactos que esse tipo de apresentação gera hoje, atualmente. Mas tu percebe essa transformação do mundo para deixar que isso seja uma realidade onde eu não sou só avaliada pela minha apresentação, mas pela minha cognição, né? Pela minha cognição também. Tu percebe essa transformação? O que tu observa? Eu percebo que tem pessoas que aceitam essa transformação e tem outras pessoas que não. E a gente tem que saber lidar com isso. Existe sim esse mundo de eu não preciso me vestir de acordo com a minha profissão, porque o meu estilo, minha personalidade é essa. Isso! E a minha profissão é essa, porque talvez neste momento é a opção que eu tenho. Mas, todavia, contudo, porém, o mundo não é assim. Obrigada! Não adianta. A gente precisa
não é se adequar, não é a palavra adequar, mas a gente precisa sim estar de acordo com as profissões que seguimos e com a mensagem que queremos passar. Eu, uma professora de academia, eu não vou vir de repente para academia de calça jeans, de blazer, porque não vai condizer com a minha profissão. Eu, Rafaela, mentora de dicção e oratória, não vou vir de tênis e calça de ginástica, porque não condiz com o que eu quero passar. E sim, isso acontece. As pessoas, nós julgamos muito o outro apenas pelo que ele está vestindo. E existem pesquisas que provam que as pessoas perdem os seus fechamentos de negócios, perdem vendas porque não estão com a vestimenta adequada. Posso ser top na minha venda. Quando eu abrir a boca, eu vou vender. Mas como eu já vim vestido errado, eu diminuo a minha possibilidade de venda. Qual é a credibilidade que tu passa com a apresentação que tu tá naquele momento, né? Exato. Mas não é só apresentação. Não. O que é mais? Existem 3 coisas, né? Existem... Viu que a aluna... minha aluna total. Viu que a aluninha? Exatamente. Nós temos que estar alinhados com o que falamos, com a nossa vestimenta e a nossa postura e com o nosso conteúdo. Se os 3 não estiverem alinhados, a gente perde 40% da nossa eficácia de comunicação. Não adianta eu saber falar muito bem se eu vier vestida errada. Uhum. Não adianta eu vir vestida adequadamente e não falar bem. Ou não adianta eu vir vestida adequadamente, falar bem e não ter nada de conteúdo. Os 3 têm que estar lado a lado. Quando tu fala sobre conteúdo, tu fala sobre a informação que eu estou expondo, isso? Isso. E quando tu fala sobre falar, tu fala sobre firmeza, segurança, o que é isso? A fala é a nossa dicção. Então, eu tenho que ter uma dicção boa para que o outro entenda o que eu estou falando. Eu não posso falar que ninguém entenda, eu não posso não mexer a boca. Eu tenho que gesticular bem, eu tenho que movimentar bem a minha boca para o outro sentir firmeza naquilo que eu estou falando. Quando nós estamos nervosos, a gente diminui a voz ou fala alto demais. Tá errado? Quando nós estamos nervosos, a gente começa a gaguejar. A gente coloca vícios de linguagem, né? Tipo assim. Por quê? Porque estamos tentando ver o que vamos falar a partir daquilo que já estamos falando. O que eu vou falar depois? Aí vem e começa. Tipo, né? E isso é a nossa dicção. Quando eu falo de conteúdo, eu sou jornalista. Eu sou mentora de dicção e oratória. Imagina se tu me pedir alguma coisa de dicção e oratória e eu ficar gaguejando aqui. Verdade. O conteúdo Qual é a credibilidade que tu passa, né? Exatamente. E dessas 3, o que tu percebe? Qual delas é mais importante na tua percepção, na tua opinião? Existe uma... Isso é uma opinião ou isso é dado... Vamos lá, é um fato? Qual das 3? Fato é a comunicação não verbal. Ah, olha só. 93% da nossa comunicação é não verbal. Eu já chego no ambiente já me comunicando, mesmo não tendo falado nada. Ótimo. Ou seja, a apresentação pessoal está dentro dessa comunicação não verbal. Sim. E ela eu sempre digo, 7% é o que falamos. Ah, então não tem importância o que eu falo? Claro que tem, muita. Mas como eu vou falar? Vestida, o olho a olho, o sorriso, as mãos principalmente, elas comunicam muito mais do que eu abrir a minha boca. E, na verdade, o que acontece é que facilmente esses 93%, dependendo do que tu falar, esses 93% eles podem baixar para muito menos, né? E tu nem começou a falar. Aham. Sim. Exato. E, Rafa, hoje então, tu disse, né, que as pessoas que te procuram mais são homens. E as mulheres, elas te procuram também na mesma... Os homens, existe uma quantidade maior de homens que te procuram, mas também existem mulheres. Não, com certeza. Existem homens e mulheres que me procuram. Tá. Mas na hora de fechar o negócio, quem fecha é o homem.
Ah, entendi. Tá, beleza. Existe uma demanda de ambas... Sim, de ambas as partes. A mulher, ela vem, ela pergunta como é a minha mentoria, quanto custa e fica. E qual que é o objetivo, geralmente, dessas pessoas? Para que elas querem dicção e oratória? Normalmente, é para se posicionar melhor na sua área profissional. De profissão. Tá. Mas estou tendo também bastante para se posicionar no digital. Ah, olha só. Porque hoje a gente vende muito pelo digital. Sim. E se eu não souber me posicionar ali, que é a minha vitrine, eu não vou conseguir atrair esse público. Então elas perguntam: eu tenho muita vergonha de ligar a câmera e falar, eu tenho muita vergonha de falar sobre o que eu faço, e aí a gente trabalha sobre isso. Eu vi um podcast que tu gravou e que tu trouxe uma das técnicas que tu utiliza, eu não sei se se era a tua técnica mas que tu convida as tuas mentorandas a se gravarem, a se ouvirem. Mas como é desconfortável, eu falo isso por mim, né? Que os primeiros podcasts que eu gravei, eu tive bastante dificuldade de me enxergar ali no gravar, porque, obviamente, eu nunca tinha feito isso e me desconforta ter que ver aonde eu errei, né? Então, na verdade, o que eu tenho percebido, assim, é que a gente acaba se cobrando também bastante para ser perfeita no posicionamento, ou principalmente no digital, que é onde tu tá se expondo mais, né? Certamente. O que acontece? Nós temos muito mais medo de nos avaliarmos do que sermos avaliados. O nosso julgamento, ele é muito maior do que o julgamento do outro. Então, quando eu digo para os meus mentorados, vocês vão ter que se gravar. Se já se gravam, se analisem no que já gravou. Mas eu vou ter que fazer isso... mas eu tenho vergonha de me ouvir. Eu tenho vergonha de me ver. Mas é muito necessário no processo, porque é ali que eu vou vendo. Nossa, olha quanto que eu falei. Próxima vez que tu vai gravar o podcast, tu já vai estar mentalizando. Eu não vou fazer que nem eu fiz aquele podcast que eu gravei, aqueles 500 nés. Então, essa técnica ela é muito importante, porque é você se avaliando. Tu já sabe qual é a minha avaliação, mas a tua é muito pior. Porque, além disso, tu começa um processo de consciência. Pra gente começar a fazer essa mudança, é importante que a gente tenha consciência. Não adianta tu olhar e me apontar se eu não fizer esse movimento interno. Não. E, além disso, o que eu observo quando a gente fala de dicção e oratória? Pra mim, dicção e oratória é um processo, na verdade. A gente começa, embora a gente gostaria que esse processo ele acontecesse em uma semana, que na semana que vem eu não vou falar mais NES. Mas o que eu aprendi fazendo, mentoria de dicção e oratória? Essa semana eu falei 10 NES. Na semana que vem, enfim, 9. Na outra, 8. Opa, tô evoluindo. Não tá perfeito, mas existe uma evolução. Então, é importante, eu acho que... eu não sei se faz sentido pra ti, mas pra mim faz. Que é um processo, não é do dia pra noite. Não. E eu sempre deixo claro isso nas mentorias. Amanhã tu vai continuar falando, porque a gente vem uma vida toda falando isso. Então, não vai ser amanhã eu vou estar com a minha dicção perfeita. Ok. Não. Ela vai sendo gradual. Eu vou tendo um ouvido, um olhar mais técnico. Eu vou percebendo, olha, aqui eu podia ter feito isso. Mas ali eu podia ter feito aquilo. Podia não ter falado isso, podia ter falado aquilo. E assim eu vou indo. E além disso, o que eu observo também, por mais que tu tenha uma dicção e oratória ótima, aliás, evoluída, eu diria... O estado emocional da pessoa no momento que ela estiver... Eu acho que isso interfere bastante na dicção e na oratória. Então, tu pode ser perfeita, tu pode ter uma dicção evoluída. Mas, se tu estiver sob pressão, se tu estiver sobre uma situação desconfortável... Ok, não vai ser mais aquela dicção oratória do ano passado. Mas vai ser uma que não está tão legal quanto você poderia. Sim. Por conta da emoção, na minha percepção. Ou eu estou viajando? Não, você não está. Na verdade, a nossa dicção e a nossa oratória, elas só não vão ser boas
devido a este fator, o emocional. Porque neste momento, por exemplo, vamos imaginar que eu estaria nervosa. E eu sei falar. E eu sei me movimentar. Mas eu tô tão nervosa com essa situação que não é a minha do dia a dia, ou apresentar para o público, dar uma palestra, conversar com estudantes. E aí aquilo não é o meu dia a dia. Eu tô tão nervosa que sim, posso gaguejar, posso ficar com as mãos suando, posso, sabe, fazer isso, posso ter muito tremor no corpo. Eu fui outro dia numa palestra, a menina tava com uma saia. E aí tinha uma fenda na perna dela. E dava pra ver a saia dela, a parte de trás, tremendo. Querida! De tão nervosa que ela estava. E aí no final, eu fui cumprimentar ela, ela tava gelada, assim, ó. E ela disse, eu tava tão nervosa. E por quê? E ela sabe falar muito bem, sabe se posicionar. Mas as situações que a gente às vezes pode sim deixar o emocional falar mais alto. E aí existe uma técnica muito maravilhosa que é a da respiração. Né, Dani? Que vai auxiliar. Eu sempre digo para os meus mentorados, Dani está aqui, sabe que eu digo. Respira. Tô nervosa? Respira. Falo alto demais? Respira. A respiração vai colocar as coisas nos eixos. Vai te aliviar para aquele momento. Legal. E... Legal, mas às vezes... Não, legal. Tchau, pessoal. E, Rafa, quando tu começou, como é que... Agora uma curiosidade. Como é que tu reagia quando tu ficava nervosa? Quando eu ficava nervosa? É. É muito engraçado. Eu tinha uma pontada na minha mão que eu tenho tendinite. Ah, meu Deus. Quando aquela mão, a mão direita, na verdade, ficava dando aquela ferroada, era porque eu estava muito nervosa. Mas era só a pontada na mão. Aí, existem até uns vídeos. No início, eu ficava assim, ó. Apertando, porque era uma dor insuportável. Parecia que eu ia perder a mãozinha. Mas era a desorganização mental, o suador, o tremor. Era só a mão. A mão. Era muito engraçado. Existem hoje situações que ainda, quando tu vai... Tu é cerimonialista que se fala? Mestre de cerimônias. Mestre de cerimônias. Alguns eventos que tu participa, tu ainda fica nervosa? Ou não mais? Eu acho que se a gente não ficar nervosa, a gente perdeu o tesão pelo negócio. Beleza. Então, a gente tem que ter o frio na barriga. Mas como sou professora de dicção e oratória, eu sei fazer técnicas que vão minimizar, administrar ou disfarçar. Tá. Muitas vezes eu posso estar aqui agora, mega nervosa, mas eu sei controlar. Então, sim, se eu for, por exemplo, ser mestre de cerimônias e eu vejo que está uma plateia lotada, aquilo me dá uma palpitação no coração. Sim. Por quê? Eu fui contratada por uma empresa para falar sobre ela. É inimaginável que eu erre qualquer coisa. É impossível. Não pode. Não pode. Eu não tenho outra opção. Então, eu vou me preparar mentalmente, fisicamente, para quando eu dar o boa noite ali no Mestre Cerimônias, até eu terminar, não vai ter erro. E tu sente falta da tua carreira corporativa, CLT, de tu estar na rádio, de tu falar, de participar de programas? Tu sente falta disso? Não sei se falta é a palavra. Desculpa, eu mudei de saco pra mala agora. Mas é que agora, te ouvindo falar, eu fiquei curiosa. Eu sinto saudade. Tá. Saudade, sinto. Falta, eu não sei se eu sinto falta. Porque é muito bom tu ter liberdade. Ah, legal. Essa liberdade que ser empreendedor te dá é fantástica. Tu se sente realizada hoje? Muito. E eu penso assim, a rádio, eu amo a rádio de coração, assim, minha paixão, adoro. E às vezes ainda volto,
né? Às vezes Sim. ainda faço persona de vez em quando. Mas essa liberdade de eu escolher fazer outras coisas, se eu tivesse lá, trancada a um horário, eu não ia poder. Entendi. E foram milhares de oportunidades que eu tive estando com a minha agenda aberta. Legal. E 2 delas foram participar da TV Festa da Uva, da X-Play, e participar das Surdo Olimpíadas. Se eu estivesse na rádio, essas 2 áreas que eu fiz a coordenação de produção, eu não ia poder aceitar, porque eu Sim. tinha um horário. Então, essa oportunidade que o empreendedorismo te dá, de ter, assim, essa flexibilidade de horários, ela te permite fazer muitas coisas. Tu sentiu medo de empreender? Mas, assim, tô até hoje. Uhum. Porque eu sempre digo, todos os dias eu vou dormir sem nenhum cliente e acordo sem nenhum cliente. E todos os dias a gente tem que levantar e conquistar novamente. Então, às vezes... Mas tem vezes que eu digo, por que eu fiz isso? Rafael, onde é que tu tava com a tua cabeça? Como é? O que tu fez? O que é que tu fez da tua vida? Tava tudo bem, tava tudo certo. É os pensamentos sabotadores do conforto, eu diria, né? Sim, sim. Eu sempre digo que eu tenho 2 Rafaelas penduradas aqui. Aquela que diz, isso aí, vai. Aquela outra que diz, ai, só burra, por que tu fez isso, sabe? Aham. E eu fico ali, escutando as 2. Sabe, Rafa, que eu ouço quando a pessoa... Tem algumas mulheres que me procuram. E aí elas me procuram muitas vezes para fazer esse processo de transição do corporativo pro empreendimento. E na hora de fazer essa mudança de chave, elas sentem medo e existe uma quantidade de pensamentos que fazem elas ficar onde elas estão, que é nesse conforto e nessa estabilidade. E facilmente esses pensamentos, eles se tornam ensurdecedor, muito altos. A ponto de muitas vezes fazer com que elas não virem essa chave, né? Essa que tu virou ali em 2021, né? Isso. E isso também é bem importante falar, que é bastante fisiológico também. Existe um sistema emocional que a gente fala, que é o sistema reptiliano, que é aonde a gente acaba... o cérebro, ele foge da dor e ele busca pelo prazer. Então, toda vez que tu toma uma decisão que te desconforta, toda vez que tu toma uma decisão que vai te tirar da zona de conforto, isso te gera dor. Não emocional, fisiológica falando até. Sim. Teve uma vez que eu fiz uma live com o Marcelo Roxo. E ele me explicou que a mesma área da procrastinação no cérebro é a área da dor. Então, quando tu vai querer fazer... Quando tu deseja fazer algo e te dói fazer aquilo, é esse movimento. Então, é o mesmo movimento de empreender. Esses pensamentos muitas vezes autossabotadores. Sim. Que acabam... impossibilitando que essa pessoa faça essa virada de chave, sabe? Agora tu falou, acabei me lembrando disso, assim. E existe muito disso, bastante. Existem as dores físicas, sim, a gente sente. Aham. Parece que a gente vai morrer. Uhum. E eu acho que é isso. É essa coragem que não tá saindo, sabe? Aham. Mas o que eu tenho pra dizer? Vai com medo mesmo. Isso aí. Tem que ir. Tu acha que o ambiente te dá esse suporte, te deu suporte pra te empreender? Por exemplo, o teu marido, tu teve uma rede de apoio que disse, não, vai lá. Porque o que acontece muito? Às vezes a pessoa tá num ambiente aonde, não vai. Olha, tu ganha tanto, tu não vai conseguir esse valor. Existe esse... Porque as pessoas são conservadoras. Tu talvez não seja, mas talvez o teu marido seja, teu pai seja, tua mãe seja. Então, acaba fazendo com que tu contribua com esses pensamentos que tu tem ali, sabe? Sim. E é bem importante. Ter rede de apoio é fundamental. E eu tive. Todos me apoiaram. Tive só uma irmã que disse, tem certeza? Ah, mas tu vai sair da rádio. Mas pela questão do status. Olha só. De não vou mais te ouvir todos os dias. E agora? Sabe? Mas fora isso, é muito importante tu ter rede de apoio e eu tive fundamental. Meu marido disse, tô contigo, ótimo, vamos lá, vamos encarar o que vier, a gente vai junto. E Rafa, agora para quem nos escuta, quando a gente fala sobre dicção e oratória, né? Tu percebe como é que uma pessoa pode utilizar a comunicação dela para crescer na carreira dela? Tu acha que isso é possível? É fundamental. É essencial. É essencial, não tem como, na minha visão.
ir mudando de status na carreira sem saber se comunicar. A gente precisa se comunicar e se tiver uma vaga, e isso também é comprovado. Se tiver uma vaga e tiver aquela pessoa super inteligente, um currículo maravilhoso, pode ser doutor, e tem aquela outra que tem, sei lá, pós-graduação só, mas ela se comunica super bem, a vaga vai ser daquela. Competências, né? Comportamentais. Exatamente. Porque eu preciso conversar com as pessoas. E comunicação não é só falar. Eu sempre digo. Ótimo. O que é comunicação? A comunicação é meus gestos, meu movimento e também a minha escrita. As pessoas esquecem muito disso. Eu preciso saber minimamente escrever. Para mim, subir de topo nas minhas áreas profissionais. Porque não adianta eu não escrever bem, não saber me comunicar. Não vou chegar onde eu quero, onde eu almejo. Sabe, Rafa, que eu estudo muito sobre mulher, né? O fato delas buscarem angariar cargos estratégicos na carreira corporativa, principalmente, né? E eu percebo que hoje a gente vê uma grande quantidade de mulheres não alçando esses cargos. E, óbvio, muitas literaturas atribuem isso ao machismo, mas tem uma autora, eu não vou me lembrar, é Cheryl alguma coisa, ela tem um livro, lindo, né? Cheryl alguma coisa. Mas ela tem um livro que é Faça Acontecer, o nome do livro. E ela fala muito sobre... Existe 50% aonde sim existem empresas que são machistas e que a mulher lá não tem lugar, ok. Mas existe 50% que tu pode se responsabilizar por esse crescimento dentro da corporação que tu tiver. E, na verdade, quando tu assume essa responsabilidade, tá ok. Se tu tá numa empresa machista, tu não precisa ficar lá. Pode sair. Exato. Né? E aí... O que acontece? Esses cargos, esse topo da empresa, ele é mais composto por homens. Sim, por conta, né, disso que eu trouxe. Existe algumas corporações que são machistas, mas existe também a falta de consciência da mulher e entender que ela precisa não só estudar. Estudar é um mínimo. Quando tu fala ali da parte técnica, da pós-graduação, do PhD, do doutorado, isso é um mínimo. E de nada adianta tu ter esse conhecimento técnico, de nada adianta tu aprender o que tu aprende na faculdade se tu não conseguir levar isso através de comunicação para dentro da empresa. Exato. Ou de comunicação, ou de posicionamento. Quando eu falo sobre posicionamento, é a capacidade que tu tem de defender alguma ideia. E aí o posicionamento, ele é amplo. Ele é autoconfiança, ele é segurança, ele é autoestima. Então, eu percebo muita mulher não só... se escondendo muitas vezes atrás do machismo, utilizando o machismo como muleta. Não tô dizendo que não existe, senão vão me cancelar. Existe sim, mas eu prefiro, e eu converso com as mulheres que eu atendo, eu prefiro utilizar os 50% que estão dentro do meu controle. Os outros 50% eu não tenho o que fazer. Porque existe. É que nem aquilo que tu trouxe anteriormente. Existe um mundo que te julga pelo que tu faz, pelo que tu fala, pelo que tu tá vestindo. Tu tem duas alternativas. Ou tu se adequa e vai aos poucos transformando, através da tua atitude, do teu legado, em pequenas atitudes que tu gostaria, né, que o mundo fosse de alguma maneira diferente. Mas tu só vai fazer essa mudança se tu conseguir estar inserida dentro desse mundo. E aí tu precisa se adequar, certo? Certíssimo. Então, eu percebo que faz sentido pra ti, então. Faz. Então, eu observo bastante, assim, mulheres, e aí, nas mentorias que eu acabo trabalhando, mulheres que acabam, muitas vezes, não colocando a melhor roupa delas, as melhores roupas, ou um salto, um sapato, porque tem medo do julgamento. Mas não é dos homens que elas têm medo das outras mulheres. É das outras mulheres. Sem dúvida. É porque, o que acontece? Uma mulher, quando ela vê a outra mulher, ela vê a Rafaela se posicionando, dando ideias. E o gestor se interessa pela Rafaela, porque a Rafaela tá trazendo resultado para ele, tá trazendo ideias para ele. E, consequentemente, isso vai interferir na performance dele diante desse diretor. Então, é natural que a Rafaela se aproxime desse gestor e tenha uma boa relação.
E aí, a colega da Rafaela acaba vendo muitas vezes como uma ameaça. Isso. E muitas vezes, inconscientemente, né, gente? Que fique claro, inconscientemente, ninguém vai querer sentir inveja ou qualquer sentimento negativo em relação à colega. Mas acontece, não vamos ser hipócrita, né? Acontece conscientemente. Exato, né? Então, não vamos ser hipócrita que isso acontece. Então, é importante a gente ter consciência... Primeiro, né? Ter a autoconsciência do que se sente. Mas o que eu observo é que existe essa colega da Rafaela que acaba desqualificando ela, mentalmente falando. Não muitas vezes... Porque é difícil a pessoa verbalizar que não gostou que tu se posicionou, que tu defendeu a tua ideia pro gestor. Ela não vai fazer isso. Mas ela vai se sentir desconfortável. Ela vai falar mal de ti pro teu colega. Ela vai... Ai, olha só, a Rafaela botou salto hoje. E aí, na mentoria, agora eu me lembrei, né? Que eu tava começando a falar que eu vou e volto muitas vezes. E... eu lembro de mulheres que... mas eu vou botar salto, vão comentar, vão falar. E aí eu vou ser vista. E aí, como é que tu lida quando tu é o centro das atenções? Como é que tu se sente quando tu busca esse lugar ao sol? Né? Por isso que a síndrome da impostora que a gente fala, que eu falo muitas vezes, ela se declina mais sobre mulheres do que sobre homens. Porque a mulher, ela acabou muitas vezes... né? Por toda uma questão histórica, onde ela deveria ser sensível e submissa, ela chegou no mercado de trabalho. Mercado de trabalho é um ambiente competitivo, agressivo, resultado, e ela precisa ter outros tipos de competências comportamentais, falando. E ela precisa se adequar, né? E aí, quem cresce, quem tá lá no topo da pirâmide... sim, é o homem, porque naturalmente o homem ele é agressivo e ele se posiciona, ele defende as ideias dele, e o homem não se preocupa tanto quanto a mulher com o que os outros pensam a respeito dele. E é por isso que a mulher também não chega lá. Então, eu prefiro tirar essa responsabilidade dos 50%, porque eu não tenho o que fazer. O mundo é machista. Eu tenho duas alternativas. Ou eu faço algo em relação a isso, dentro da minha capacidade... dentro daquilo que tá ao meu alcance, do meu controle. Ou tá ok, vou esperar o mundo deixar de ser machista, que, né? Não vai acontecer. Não vai acontecer, sabe? Então, eu ouvi um podcast esses dias e falei no outro episódio que eu tava, né, com a Pamela, que a mulher, ela é muito mais machista do que o homem. Sim. E no podcast falava sobre isso, nesse que eu ouvi no Flow. No Flow não, no Sócios. A mulher, ela é muito mais machista do que o homem. E isso interfere na maneira com a qual ela se comporta dentro da empresa e o que faz ou não ela chegar ao topo. Claro que tu tá trazendo algumas questões que são bem importantes, mas que culturalmente eu percebo que elas se sentem constrangidas, inseguras, com medo do que vão pensar se elas... o que elas vão comunicar dentro dentro dessa empresa. E aí existe um conflito, uma confusão. Eu quero ser gestora, eu quero ganhar bem, mas eu tenho medo e eu não sei qual é, né? Não sei se eu estou disposta a pagar o preço de estar bem vestida, de receber elogios, de ser vista, de ter que discutir muitas vezes, defender minhas ideias perante outros colegas, outras gestoras. E também de não ser aprovada, porque vai existir uma série de colegas que vão desaprovar, boicotar, na verdade. E principalmente por quê? Porque, no fundo, eu gostaria muito de fazer o que a Rafaela faz. Mas eu não tenho coragem. Sabe? Então, eu sinto medo. E eu queria ter essa coragem que a Rafaela tem de botar salto e botar blazer e se posicionar, parará. Mas eu tenho medo. E aí, na mentoria, uma das atividades que eu dava, olha, essa semana... E aí, eu ia muito pra prática, né? Então, assim, essa semana é botar salto. Bota 2... não quer usar todos os dias? Então, bota uma vez por semana. Vai aos poucos, vai. Porque é constrangedor, a pessoa sente vergonha, né? Em ser exposta. Me parece uma exposição. O fato de... na minha percepção, é uma exposição boa, né? Estão vendo que eu tô bonita de salto. Mas pra quem tá começando a se posicionar, pra quem tá começando a se expor, é desconfortável, é constrangedor. Eu passei por isso, né? Sem dúvida. Pra estar onde eu estou, eu muitas vezes eu usava, né? Eu não usava salto, enfim. Mas aos poucos, ai, que linda que tu tá. Mas, Dani, eu acho que a gente tem que... Dentro da comunicação não verbal e de tudo isso que você falou, nós temos que estar, sim, bem posicionadas, bem vestidas,
Mas muitas vezes a gente pode começar de uma maneira mais suave, talvez, para ir subindo gradativamente. Perfeito. Eu não me sinto bem de salto todos os dias. Perfeito. Eu, Rafaela, sou uma pessoa que eu não gosto de usar salto todos os dias. Eu vou usar em determinados momentos. Mas eu preciso estar sempre de tênis de academia? Não. Eu posso estar com um sapatinho, rasteirinha, bem bonitinho, bem sofisticado? Posso. Ah, mas eu não gosto de todos os dias andar de calça social de linho. Eu posso de vez em quando colocar uma calça jeans, mas uma calça bacana, uma calça bem legal? Lógico que pode. Tanto que hoje existem muitas empresas de grandes nomes que estão mudando um pouco isso. Existem empresas de aviação que colocaram as aeromoças de tênis para equilibrar esta linguagem, porque não é só executivo que anda de avião. Existem os jovens, existem aqueles que não gostam de usar salto. Então, a gente tem que andar. Mas o que é importante dizer? Quem é o meu público? Para quem eu estou conversando? Com quem eu quero conversar? Aonde eu quero chegar? Perfeito. E tu tem que aí cuidar, sim, tudo isso, porque vai fazer a diferença. É importante hoje, nesta palestra que eu vou dar, ir de sapato, de salto alto, importantíssimo. Porque você vai ser o centro das atenções. E aí, se você chegar de rasteirinha, de um sapatinho mais baixinho, e você sendo o centro das atenções, as pessoas vão dizer, inconscientemente, será que o assunto dela é bom mesmo? Será que ela gera autoridade? Gera uma dúvida, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não vão nem prestar atenção no que tu tá falando. Elas já vão pro celular, elas vão começar a bocejar. Então, tem que cuidar, sim. Onde eu quero chegar? O que eu preciso para chegar lá? E um dos fatores é estar bem vestida. O que os outros vão dizer já não compete a você. É problema deles. Eles vão falar, né? Eles vão falar se você for ou não bem vestida. Claro que a gente... hoje ela veio diferente, mas vai aonde? É sempre este o questionamento. Engole, respira. E eu sempre digo, posiciona melhor ainda os ombros para ficar mais empoderada. É isso aí. E ainda dá uma resposta. Eu vou muito longe. Ou seja, né... te ouvindo falar, ao meu ver, é muito importante que essa pessoa, ela tenha clareza do para que vai servir essa dicção e essa oratória. Muito. Não simplesmente fazer... Não, eu quero chegar a algum lugar. Porque quando fala sobre posicionamento, tu fala sobre... Ok, tu vai numa palestra de salto... Beleza, agora tu vai ser, sei lá, tu é um publicitário, mais descolado, trabalha com inovação. Opa, talvez o salto não seria tão importante. Exatamente. Agora, tu vai lá ser a mestre de cerimônias de uma holding. Opa, não, vários empresários. Falou em mestre de cerimônias, tem que botar Tem que salto. botar É salto. obrigatório. Não tem dá. outra opção. Não dá. Não dá, exatamente. Então, eu acho que é importante, assim... então, né, pra quem tá nos ouvindo, entender que não basta fazer dicção e oratória. Tem que saber pra que tu está fazendo ela. Eu tenho que ter um objetivo. Ótimo, perfeito. E tu percebe hoje que... aliás, antes de eu te fazer essa pergunta, o que eu percebo também, assim, o tênis, ele vem sofrendo uma evolução na minha percepção. Muito. Né? Então, eu acho que existem vários tipos de tênis, mas hoje eu percebo que o tênis, ele também hoje é um acessório... Dependendo do que tu veste em cima... Ele acaba sendo um acessório legal, interessante pro look, né? Falando Ele assim. comunica. Exato. Ele comunica muito. O tênis em si comunica muito. E aí, colocar uma calça social, um linho com um tênis, hoje em dia... Super aceito. É super aceito e muito maravilhoso. Depende de onde tu está. Exato. Se você vai dar uma palestra, não acho legal. Se você vai ser mestre de cerimônias, não é legal. Se você vai trabalhar, vai no escritório, vai, dependendo, visitar um cliente, quem é o cliente, tá tudo bem. Mas o tênis, ele tá tomando seu espaço de uma maneira muito bacana e ele é muito bem-vindo, inclusive, porque eu sempre digo,
Eu posso também usar salto, mesmo eu não gostando, mas eu tenho que também saber estar em cima do salto. Porque se eu estiver em cima do salto, não saber andar, caminhar toda torta, toda errada, então eu prefiro ir com o meu sapatinho mais baixinho, porque senão eu vou gerar outro tipo de comunicação. Desatenta, estrambólica, sabe? Todas essas coisas que a gente ouve quando uma mulher não sabe andar de salto. E é aquele negócio que tu trouxe anteriormente. Alguma coisa... a conta não fecha. A conta não fecha. A conta não fecha. Porque tu tá de salto, então tua apresentação tá ok. Mas aliás, a apresentação não tá tão ok porque tu não tá se posicionando. O teu caminhar, ele tá ali deficitário em relação... Isso, né? Exatamente. Outra coisa que eu acho que é bem importante a gente falar, né? Antes da gente concluir... que eu recebo bastante pergunta nas caixinhas quando eu abro. Como fazer um feedback? Tu trabalha isso em dicção e oratória? É uma necessidade? Tu tem percebido isso? De dar o feedback para o meu mentorado sobre como ele foi? Não. De dar um feedback... Desculpa, acho que eu não fui clara. Como fazer um feedback para as pessoas dentro da empresa? Por exemplo, eu não sei se tu trabalha isso em dicção e oratória, tá? Mas, trabalha? Já trabalhei. Tá. Atualmente, os meus mentorados não me exigem tanto. Não me exigem tanto. Não me exigem tanto. Mas eu acho importante, porque tu fala sobre comunicação. E, pra mim, o melhor feedback, ele é a comunicação assertiva. Né? Óbvio, tu deve dominar isso de trás pra frente. Então, como falar algo para alguém... Eu até recebi essa semana na caixinha. Como falar para minha colega, enfim, que as atividades que eu estou realizando não são minhas. Como falar isso... São as dela? Né? Então, então, assim, como eu estou fazendo atividades que... Tu entendeu a pergunta ou eu falei errado? Eu entendi que como falar para a minha colega que eu tenho esta função e estou fazendo outras coisas. Desculpa, é isso aí. É isso? É isso. Tipo assim, ela está fazendo atividades que não são delas. Sim. Dela, desculpa. Ela está realizando atividade e ela não quer fazer. Inclusive é da colega essa atividade também? Isso, exato, é isso. Desculpa, não me fiz entender. Então, assim, como falar para essa pessoa que eu não quero fazer essas atividades que não são minhas? NA-OTIL. Tá. Simples assim. Tu trabalha? Sim. O não a gente trabalha. E é bem importante. Eu tenho que saber dizer não. Mas existem maneiras. Não, claro. Existe Isso. matéria. E aí vem a comunicação assertiva. É isso que eu queria. Comunicação assertiva, ela é mais empática. Ótimo. E empática não tem nada a ver com simpática. Empatia é eu saber falar com o outro de uma maneira que eu não vá agredi-lo. Ótimo. E aí também entra a escutativa. Que também é outro tipo de comunicação. Não basta falar, tem que saber ouvir. Tem que saber escutar. Como vou dizer para a outra colega? Primeiro, por que tu começou a fazer essas atividades? Em algum momento, alguém veio e disse pra ti que tu ia fazer. Tu não foi lá e começou a fazer, do nada. Eu já tenho as minhas. Você consegue fazer elas, já que elas são mais do teu setor? Sei lá, tô inventando aqui, né? Sim, é isso aí. Mas de uma maneira educada e empática, saber dizer o não. E como falar? O não, gente, ele é comunicador, ele é libertador. E a gente tem muito essa dificuldade. E não... A gente trava na comunicação porque a gente não diz não. Por exemplo, como a gente trava na comunicação por não dizer não? Quando a gente faz coisas que a gente não quer, mas a gente faz só pra não dizer não. Entendi. A gente tá deixando de se comunicar. Por exemplo, Rafa, tu topa hoje gravar o podcast comigo? E eu não topo. E eu digo, sim, claro, topo. Mas eu não queria vir. E aí, quando eu venho, eu não vou me comunicar legal. Porque eu não queria estar aqui. E a gente faz isso muito, muito. Ambiente familiar demais. A gente diz sim pra tudo mesmo querendo dizer não. E por que a gente não diz não? Para não gerar conflito, para não brigar. Talvez para deixar de ter o posto de ser a boazinha. Então, a gente precisa saber dizer não de um jeito querido, mas saber dizer não.
E não se posicionar é um posicionamento. Não se posicionar é um posicionamento. E além disso, não é bom. Não, com certeza não. Porque o que eu observo quando tu aceita as atividades... Porque quando tu não diz não, tu tá dizendo sim. Exato. Tu tá aceitando. Isso. E o que tu comunica? Tu passa para os teus colegas, pro teu gestor, que tu tá disponível, tu tá aceitando, tu tá Sabe o dando que conta. tu comunica, Dani? Submissão. Uhum. Eu passo a ser submissa àquele não. Uhum. Não queria dizer sim, não queria dizer não, mas acabei dizendo sim. Quer dizer, queria dizer não, acabei dizendo sim, porque eu vou me submeter àquela atividade que eu não queria fazer. Talvez pelo pré-julgamento das pessoas, pelo medo do julgamento. Ela disse não. Ai, que horror. Meu Deus, será que ninguém vai mais me olhar? Será que eu vou ser a ruinha da história? É Sim. Importantíssimo. E aí, eu acho que também... Eu percebo também essa questão aí do não se posicionar ou do se posicionar. Acaba que essa pessoa, essa mulher, enfim, ela acaba ficando sobrecarregada. Muito. Ela sobrecarrega, ela tenta dar conta e, tipo assim, ela não faz nada direito. E daqui a pouco ela vai ser demitida porque ela não, sei lá, não pagou um boleto que ela deveria ter pago, né? Que ela deveria ter pago, mas porque ela ficou sobrecarregada e, sabe? Exatamente. Então, uma coisa que eu sempre falo, eu sofri isso na prática, assim, não se posicionar é um posicionamento. Porque a gente não quer a gente não quer se indispor. Isso. A gente quer ser a chefe legal. Eu, no caso, na época, que eu lembro que o meu maior medo era de me posicionar enquanto eu ocupava um cargo de gestora. Eu disse, eu quero ser a mãe legal, né? Eu quero ser a mãe amiga das colaboradoras. E eu tinha dificuldade de dizer que não. Eu quero sair antes. Tá, depois a gente conversa sobre isso. Eu fazia isso, sabe? Eu quero quero assistir o jogo da Copa hoje em casa. Tá, depois a gente vê. Até que um dia ela foi, uma das colaboradoras, ela foi. Daí, eu não posso cobrar. Por quê? Porque eu não falei que ela não podia. Entendeu? Exato. Então, uma das coisas que eu, né, só pra gente poder falar um pouco sobre isso, isso tu trabalha também, o feedback. Sim. E a gente tem que saber se posicionar dentro dos nossos ambientes de trabalho. Porque se eu sou a líder, não estamos falando de chefe aqui, que é diferente de líder. Claro. Se eu sou a líder, eu não posso estar igual aos meus liderados. Não eu pode. Tenho que sim ter uma comunicação um pouco... Eu preciso ser mal educada? Não. Mas eu preciso daí entrar com a comunicação persuasiva. Ótimo. Então, eu e a Dani somos colegas de trabalho. Nós estamos no mesmo nível. Pares. Ok. Conversa, comunicação... mesmo nível. Agora, a Dani é minha líder ou vice-versa? Não dá para ser a mesma linguagem. Porque a pessoa... tu sabe o limite de voltar. Mas o teu liderado, ele não sabe voltar. Outra coisa que eu percebo, Rafa, em empresa, é que as pessoas confundem posicionamento com grosseria. Sim. E comunicação persuasiva também com grosseria, que é diferente. Muito. Então, outra pergunta que me fizeram na caixinha. Como saber se eu estou me posicionando ou sendo grosseira? Vamos lá, grosseria leva uma emoção junto, levam palavras baixas muitas vezes. Agora, o posicionamento totalmente diferente. Tu defende, na minha percepção, e é como eu faço. Olha, eu acho que não foi adequado, acho que não foi... Poderia ter sido de outro jeito, me senti desconfortável com essa situação. O posicionamento não é tu fazer com que a outra pessoa compre a tua ideia. É demonstrar o que tu pensa, ou o que tu sente, ou o que tu gostaria. Mas não tentar convencer a outra pessoa sobre o teu posicionamento, sobre aquilo que tu acredita. Então, não são duas coisas diferentes. Isso, né? Exatamente. Como é que as pessoas confundem posicionamento com grosseria com persuasão? Elas acham que a comunicação persuasiva, muitas vezes as pessoas acham que é a comunicação autoritária. Que é... eu quero que este copo fique aqui. Tá. Isso é um autoritarismo. Estou mandando. E, na verdade, a comunicação persuasiva, ela tem a ver com
uma entonação de voz que faz com que o outro entenda que eu estou me posicionando, porque se eu baixar o meu tom de voz, se eu encurvar os meus ombros, isso significa que eu não estou me posicionando. Aí a comunicação persuasiva, ela pede para te ficar ereta, com o tom de voz que vai fazer com que o outro preste atenção no que eu estou falando, olho no olho. E quando eu estou falando com o meu liderado de uma maneira muito séria, eu tenho que me posicionar reto. Se eu inclinar um pouco a cabeça, isso me torna mais simpática, então me deixa mais maleável a conversa. Então, não, hoje eu estou falando com a Dani de uma maneira séria, reta. Isso vem com a comunicação persuasiva. Entendi. Posicionamento de voz, posicionamento de corpo. E agora, me lembrei de uma outra coisa te ouvindo falar, que é bem importante para quem está nos ouvindo. Toda vez que tu deseja se posicionar diante de algo que te desconfortou, não faz isso naquele momento. Uhum. Porque no momento que tu sofreu algo que te desconfortou, te gerou uma emoção. E a gente, no momento, se posicionar naquele momento não vai ser a melhor alternativa, não vai ser racional o posicionamento, ele vai ser emocional. E aí tu pode ser grosseiro, tu pode ser mal educado. Então é importante que quando tu realizar esse posicionamento, que tu faça ele depois que tu tiver elaborado o que tu sentiu diante do fato que tu vivenciou, certo? Certo, eu diria planejado esta comunicação. Isso. Então, até eu falei antes com a Pamela, né? Eu disse, Pamela, eu conheço essas coisas que você está falando por outras palavras, né? Então assim, a gente, é muito importante isso, porque às vezes a pessoa sente raiva e ela quer falar na hora. Sim. E não. Dá um tempo. Respira. Não vai dormir aquela noite, vai ficar acordado, vai pensar, eu vou responder isso, eu deveria ter falado aquilo. Não, vamos lá. Relacionamento, principalmente dentro de empresa, é necessário ter uma construção. Tu não faz construção tendo comunicação agressiva. Não. Tu acaba com a relação. Tu acaba com a relação do teu liderado, quando tu é grosseira, quando tu faz com que a pessoa não confie em ti. Uhum. E tu precisa da confiança dela para que tu cresça, para que a empresa cresça. Então, quem tá nos assistindo, é importante que quando vocês vivenciarem alguma situação que te gerou desconforto, tristeza, raiva, qualquer emoção negativa, não fala que tu não gostou no exato momento, no dia. Elabora, sente e traz isso pra racionalidade. Como é que tu pode falar pra Rafaela que tu não gostou da maneira com a qual ela te tratou na frente do teu colega? Exatamente. E para concluir, Rafa, eu gostaria que tu pudesse falar, dar uma dica, né? Pra quem tá numa carreira corporativa e quer crescer, eu quero um cargo de gestão. O que essa mulher precisa fazer? Ela quer ser estratégica. O que essa mulher pode... O que essa mulher pode fazer? Como é que essa mulher pode conquistar esse cargo através daquilo que tu tá nos ofertando agora, que é através da dicção e oratória, da apresentação pessoal, enfim, vai lá. Querendo atingir o topo. Mulheres no topo. Mulheres no topo. Vistam-se bem. Vistam-se de acordo com a mensagem que você quer passar. Utilize um tom de voz que não seja alto demais, nem baixo demais. Quando vai falar com o outro, sempre com a coluna bem ereta, mostrando essa autoridade. Em alguns momentos, e as minhas mentoradas saibam, usem batom vermelho. No caso, aqui, gente... Por favor, faz toda a diferença, Dani? Faz toda a diferença. E, principalmente, um bom comunicador, indiferente de onde você esteja, ele ouve mais e fala menos. Então, quando eu for falar, eu vou falar de maneira adequada e realmente no momento em que eu deveria falar. Por isso, se você está subindo essas escadas, observe mais, ouça mais e fale somente quando realmente você deve falar. É isso aí. É isso aí. Rafa, eu gostaria que tu pudesse deixar o teu arroba do teu Instagram, enfim, se tem alguma outra rede social que tu utiliza, a gente vai deixar embaixo do videozinho. Convido todas a me acompanhar no rafa.daros, que é o meu arroba no Instagram.
E também convido vocês a conhecer o meu site, o www.rafaeladaros.com.br, onde eu conto histórias de mulheres inspiradoras. Eu seleciono mulheres e muitas outras me mandam material contando a sua vida profissional sobre o seu empreendedorismo. E aí a gente já está com 20 mulheres e eu quero mais, porque no final das contas eu quero escrever um livro contando a história delas. Que legal. E tu publica toda semana no teu site, é isso? Todas as quintas-feiras. Ah, legal. Olha só, eu também todas as quintas-feiras. É verdade. Viu? Olha só. Não, vou dar um parênteses aqui. Toda não. De repente, do nada, hoje é quinta, eu fui lá e postei. Entendi. Quase todas as quintas. Isso. Eu tento todas as quintas. Eu tento todas as quintas. Tá. Rafa, quero te agradecer por tu ter participado do podcast. Eu aprendo muito contigo, não só com a tua técnica, mas também não só com o que tu me ensina, mas pela pessoa que tu é, né? A gente tem histórias parecidas e, embora muitas vezes tu não saiba, eu me sinto muito acolhida por ti todas as vezes que tu me manda uma mensagem e tu diz, o que tu precisar, tu me liga, tô aqui, tá? Então, eu acho que isso faz muita diferença, né? Isso me faz me sentir confortável. E eu sei que, pra quem não sabe, a minha mãe tem Alzheimer, a mãe da Rafa, né? Rafinha é de carinhosa, tá? Isso aí. Quem não sabe, enfim, a mãe da Rafa faleceu de Alzheimer no ano passado. E quando eu tenho dúvidas, embora eu seja psicóloga, eu sou filha agora, Sim. né? E pra mim é bem importante... Ou mãe. Exato. Nesse momento, mãe, né? Então, pra mim é bem importante saber que eu tenho uma pessoa que me passa segurança, conforto e que todas as vezes que eu falo contigo, eu espero por aquela mensagem no final. Tipo assim, o que tu precisar, eu tô aqui. Porque toda vez tu me manda, né? Então, não sei, né? Enfim, eu me sinto especial. Não sei se é com todo mundo, mas eu me sinto especial. Então, quero te agradecer por tu ter participado. Não como jornalista, mas como pessoa. Eu que agradeço imensamente. E tu sempre pode contar comigo. Eu vou sempre estar aqui. Querida. Muito obrigada pelo convite. E muito sucesso a esse podcast que fala de mulheres para mulheres. E que é tão bom essa sororidade que é esse acolhimento que é tão importante. Às vezes a gente tá em casa e a gente só queria ouvir alguma coisa boa do outro. Então, clica aqui no podcast que a gente vai ouvir e, principalmente, a gente vai se motivar a sair do sofá e ir fazer o que a gente deseja, porque é bem importante não deixar os nossos sonhos de lado. Exatamente. Então era isso, garotas, leoas, lindas e maravilhosas. Não esqueçam, aliás, lembrem-se que é bem importante que vocês se inscrevam no canal aqui no YouTube. Para quem está nos assistindo, que se inscreva no canal para ter, enfim, vai receber ali as notificações dos novos episódios. E no Spotify também é importante para quem cria conteúdo, isso é bem importante, que vocês sigam o canal do Spotify. E, além disso, é importante também que vocês nos classifiquem, nos avaliem lá. Me avaliem lá. Me avaliem, que o Spotify ele é só meu. Então, queria agradecer quem esteve com nós o episódio inteiro e que em outros momentos também participou. E eu vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigada por todos que compareceram, por todas que compareceram. Beijo e até mais.